Brasil. A questão colocada no título do livro é porque a ruptura da democracia levou a que o Brasil tenha um futuro e um presente, inclusive, inesperados. O futuro já não é mais o que ele deveria, o que ele poderia ser. Nós terminamos com a eleição de 2018 a mais profunda e prolongada crise política da história brasileira. 4 anos que foi colocada em prática a nova estratégia da direita em escala internacional, chamada guerra híbrida, que começou com a derrubada da Dilma, sem nenhuma justificativa constitucional, com a prisão, condenação do Lula sem nenhuma prova e com a eleição manipulada, forjada através de uma operação monstruosa de WhatsApp que levou à eleição do Bolsonaro. Uma derrota descomunal para a esquerda, a realização do sonho da direita acalentado desde 2002 de tirar o PT do poder, que foi possível pela combinação de vários fatores. Por um lado, a mobilização antipolítica que começou nas mobilizações de 2013, se acentuaram e radicalizaram naquela de 2015, 2016, contra Dilma em particular, mas em geral contra a política, contra a corrupção, que tiveram um dos fatores que acabou levando à eleição de um personagem como Bolsonaro. Bases populares, especialmente classe média, tucana, se radicalizaram para a direita nesse processo todo. Perderam 4 eleições, se deram conta que perderiam de novo, ainda mais se Lula fosse candidato, e procuraram o atalho do golpe. A via foi a rejeição da política, estratégia que o Wikileaks denunciou concretamente no caso do Brasil, em que aquelas escutas telefônicas do Obama, no telefone da Dilma, no Ministério de Minas e Energia e na Petrobras, permitiram arrecadar uma quantidade de informações em reuniões realizadas em São Paulo, várias delas o Wikileaks denunciou, com dirigentes do governo norte-americano, formando uma nova geração de juristas, de operadores do judiciário, com formas de delação premiada e outras, mas, além do mais, abastecendo com materiais. A geração do Moro não apenas foi formada ideologicamente, mas como recebeu todo o material arrecadado nas escutas telefônicas, tudo que tem a ver com o Odebrecht, com o Youssef, permitiu que se começasse já com esse objeto direto das investigações, que complementaram, deram conteúdo para aquela ideia da rejeição da política. A rejeição da política agora consubstanciada na corrupção e naquele desenho lá do Dallagnol, segundo o qual o PT nasceu para assaltar o Estado. Todas as políticas sociais do PT seriam enganação com recursos das estatais para conseguir bases populares que permitissem essa rapina. Bom, essa operação, então, teve esse conteúdo, que a Lava Jato foi o grande instrumento de perseguição política, de lawfare, de uso das leis para buscar a desqualificação, a condenação, a exclusão política de líderes populares, em particular do Lula. Então, nesse processo todo, acabou se quebrando a democracia já na eleição da Dilma e depois construindo uma espécie de regime de exceção, com a blindagem do Estado para tentar impedir que a direita voltasse a governar. Tudo isso existiu como reação aos 12 anos de governo do PT, que foi um período mais virtuoso da história brasileira, o país mais desigual do continente mais desigual, e que teve as mais importantes políticas de inclusão social, de combate à fome, combate à miséria, combate à desigualdade, junto com outros 5 países da América do Sul, na contramão do capitalismo em escala internacional, que aumentava a desigualdade, a exclusão, a fome, a miséria e tal. Então, foi a reação a esses governos que fez com que a direita se radicalizasse contra o PT, gerando essa rejeição ao PT, rejeição ao Lula, mobiliza basicamente setores de classe média. Mas foi a configuração de uma aliança entre o grande empresariado, interessado na restauração do modelo neoliberal, e de meios de comunicação e do judiciário. Esse complô é que levou a essa monstruosa transformação.
Quando chegou nas eleições do ano passado, eles procuraram o candidato da antipolítica, que é aquele que eles tinham forjado como alternativa ao PT. Procuraram o Joaquim Carvalho, procuraram o Luciano Huck, não foi possível, e acabaram forjando a ideia de que Bolsonaro seria alguém de fora da política, não contaminado com a política, mas era o candidato que eles tinham. O eleitorado tucano não queria mais o Alckmin, não queria mais Álvaro Dias, então o único que tinha um caudal de votos possíveis para fazer essa operação era o Bolsonaro. O Lula, em primeiro lugar, dado fundamental da realidade, o Lula teria ganho a eleição no primeiro turno, contra Globo, contra o Evangelho, contra o que quer que fosse. Então era preciso inviabilizar a candidatura do Lula e forjar uma outra candidatura alternativa. Podia ser qualquer um, acho que o candidato da direita era qualquer um menos o PT. Só que aquele que tinha esse voto, justamente resultado dessa radicalização que eles colocaram em prática, começou inclusive um momento determinante naquela inauguração vergonhosa do Campeonato Mundial de Futebol, nas agressões a Dilma, que depois passou a ser uma linguagem permanente da direita contra o PT, contra o governo, contra Dilma, contra o Lula. Essa radicalização levou a que o candidato que eles pudessem contar com eles, sabiam quem era, sabiam das posições, do que tinha falado, do que ele defendia, né? Mas não interessava, contanto que consolidasse o afastamento do PT e mantivesse ou radicalizasse até o modelo neoliberal, coisa que o Bolsonaro fez, se dando conta que podia ser o candidato da direita. Ele é um aventureiro, tinha tido posições muito desencontradas no passado, mas percebeu que o seu espaço era ser o anti-PT, era ser o que desse garantia do modelo neoliberal. E foi o que ele fez com o Guedes, que é um dos 3 núcleos do governo dele. Um é esse núcleo ultra-neoliberal, que vai em frente, não importa a popularidade, a legalidade ou não do governo. Outros são os militares, porque Bolsonaro não tem um grupo, então ele se reaproximou dos militares sem nenhuma ideologia mais nacionalista, militares de caráter conservador, aqueles que, na véspera do STF julgar o habeas corpus do Lula, tiveram a declaração do chefe do Exército, a ideia de que a pressão direta, que ele justificou dizendo que senão o processo sairia de controle dele, isso é uma garantia de controle do processo, do qual faz parte importante excluir o Lula. E o terceiro é o Moro, que agora está enfraquecido, especialmente com as denúncias do Intercept, que é a tentativa de um Estado policial, blindar o Estado, criminalizar movimentos sociais de esquerda para tentar impedir que eles voltem a governar o país. Esse é o resultado desse processo todo que começou com o questionamento da eleição da Dilma. Na eleição do ano passado é uma nova configuração, porque é um novo governo. É nessas condições que temos que pensar o Brasil. O livro tenta justamente, convidando várias pessoas, incentivar o debate para que não fique em análises muito conjunturais apenas. A gente volte a pensar o futuro do Brasil, que futuros são possíveis, que condições de futuro a gente pode ter. Nós já viemos de situações muito difíceis, né? A ditadura militar, não parecia que a gente ia poder sair dela e tivemos que conviver com ela 21 anos. O neoliberalismo dos anos 90 parecia também que liquidava uma página da história. E sempre nós encontramos uma saída de romper, derrotar essa nova estratégia da direita, as duas da direita, e vamos conseguir fazer isso agora. O horizonte não está ainda muito claro, nós temos 2 linhas de ação. A primeira delas, as consequências sociais duríssimas do modelo econômico. O diagnóstico da derrota do Macri na Argentina é unânime, né? Foi o fracasso do modelo econômico e as consequências sociais que fizeram, antes de tudo, ele perder a classe média e depois recompor a unidade das camadas populares em torno da alternativa. E segundo, os direitos das pessoas, né? A quantidade de gente cujos direitos estão afetados, não só direitos dos trabalhadores, direitos da massa da população beneficiária de políticas sociais, mas direitos das mulheres, direitos negros, direitos jovens, direito LGBT, que configuram um grau de rejeição desse governo e o que a esquerda tem que fazer agora é voltar a protagonizar, a ser a grande polo de rejeição, de debate, de questionamento desse governo, mobilizar a massa da população, ajudá-la a tomar consciência de que sua vida foi melhor, chegou a ser melhor, piorou para uma mudança política drástica
e que a direita não tem alternativa, ela volta e restabelece esse modelo que a única coisa que faz é favorecer a acumulação do capital financeiro. Então, o primeiro ano de Bolsonaro terminará um balanço muito negativo para ele, salvo o modelo econômico que estão levando a ferro e fogo para diante, mas com um desgaste, com uma falta de legitimidade, com as condições muito mais favoráveis do que a gente tinha no começo do ano, para começar a colocar a questão do fora Bolsonaro. Como vai se dar? Não está claro ainda, mas está na hora da gente começar a colocar a questão na cabeça das pessoas de que é possível e é necessário derrotar esse governo.